Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 9, os 4 primeiros versículos. Nessa versão, que eu creio ser a nova versão internacional, ou NVI, diz o seguinte: Mas não haverá mais tristeza para aqueles que estavam em angústia. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, ele glorificará o caminho do mar, a terra além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram na colheita, como exultam os que dividem os despojos. Pois quebraste o jugo do seu fardo, a canga posta sobre os ombros, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Esse último versículo 4 aqui, na King James, aqui nessa versão, está melhor explicado. O texto diz o seguinte: Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Graças a Deus pela sua palavra. 25 de janeiro é domingo, domingo, dia do Senhor. E nós passamos a selecionar alguns textos para serem publicados também no dia de domingo, no dia de domingo. No calendário, no calendário litúrgico cristão, no calendário litúrgico cristão, esse dia ele marca o terceiro domingo após a Epifania. O que é Epifania? O terceiro domingo após a manifestação do Senhor ou a revelação do Senhor. Que no 6 de janeiro, essa data no calendário litúrgico cristão, marca a visita dos magos ao recém-nascido, aquela caravana que impressionou a cidade de Jerusalém. O 6 de janeiro celebra, não tem que ter ocorrido naquele dia, o 6 de janeiro celebra a chegada dos magos até Jesus, o Cristo, ocasião em que eles prestaram as devidas reverências ao recém-nascido rei dos judeus. Os gentios chegaram muito rapidamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Os gentios, ao consultarem o conhecimento da época, a sabedoria da época, os registros da época, e consultarem os céus também, a astrologia, não era propriamente a astronomia como nós a temos hoje, era em parte astronomia e em parte consulta aos céus. Era a ciência disponível. Eles perceberam um evento celestial, perceberam uma estrela que brilhava intensamente. O que foi essa estrela? Aí é debate entre os astrônomos. O fato é que esses magos, provavelmente da Babilônia, onde os judeus haviam permanecido por um período de 70 anos, esses magos, provavelmente praticamente certos de que eram babilônicos, eram conselheiros da realeza, da nobreza, eram homens que exerciam funções de relevância na estrutura político-religiosa daquele povo. Mas lembre-se que os judeus lá estiveram por um período de 70 anos sob o regime denominado cativeiro babilônico, e foi também nessa Babilônia aí onde se desenvolveu a estrutura conhecida como sinagoga e as práticas litúrgicas do judaísmo do judaísmo sem o templo, que é a vida religiosa através da organização social e religiosa da sinagoga. E um livro, uma coletânea da sabedoria judaica havia começado a ser escrito na Babilônia, o chamado Talmud, tanto que o Talmud, que
Eram dois, os sábios de Jerusalém e os sábios da Babilônia estavam elaborando, reunindo a sabedoria judaica nesse material conhecido como Talmud. O Talmud babilônico foi o que ficou pronto, por assim dizer, primeiro. Depois, o de Jerusalém. Hoje tem-se referências ao Talmud, que é um livro que é praticamente uma biblioteca do conhecimento judaico, uma biblioteca sobre todos os aspectos da vida judaica. Aí inclui liturgia, inclui teologia, a legislação, inclui praticamente tudo que você possa pensar relacionado à vida judaica. Então, esse material foi compilado, foi elaborado na Babilônia. Os judeus nunca deixaram totalmente muitas das nações às quais eles haviam sido dispersos, muito embora com alguma frequência eles procuravam dirigir-se até Jerusalém. Alguns deixaram a Babilônia e se estabeleceram em Jerusalém. Isso para darem continuidade aos ensinamentos, às perspectivas lá da teologia deles, tá bom? Os sábios da Babilônia, tendo acesso a registros do, do material judaico, lembrando que na Babilônia, no período lá de 3 ou 4 imperadores, esteve um homem muito sábio chamado Daniel, e também um grupo de jovens auxiliares. Esse Daniel marcou história naquele povo no período dele. E esses registros permaneceram. Havia uma preocupação com o conhecimento, uma preocupação com a sabedoria, que hoje se fala filosofia. Tá bom? Hoje tem aí os sábios dos nossos dias, são chamados filósofos, alguns apenas pessoas mal-humoradas, outras pessoas bem educadas, divertidas, inteligentes, produzindo material interessante. O fato é que a sabedoria do mundo, a cultura religiosa do mundo, o interesse em consultar os céus sob as mais diversas formas, como era comum e frequente naqueles dias, não quer dizer que estejamos validando as práticas condenáveis do passado. Estou dizendo que o interesse genuíno permitiu que essas vidas fossem agraciadas por Deus e eles tiveram acesso à revelação da verdade. Nasceu o rei dos judeus, é o que essa estrela dita, é o que essa estrela guia. No Brasil, na nossa cultura, nesse mês de janeiro aí, nessa data do dia 6, a religião popular, né, ela é a festa de reis, festa dos reis ou os reisados, e há também as chamadas folias de reis. Há todo um aspecto totalmente popular, como o povo se apropria de alguns ensinamentos da cultura religiosa e manifesta livremente aí. Eu não tenho absolutamente nada contra, tá? Não tenho nada contra, eu acho bastante interessante. Por quê? Porque as pessoas simples procuram se apropriar da verdade. A espiritualidade é algo que reside no coração, na alma, na mente de todos os indivíduos. Não é só lá o estudante da Bíblia, o filósofo, o teólogo, o homem culto, o artista. O homem comum também reflete na sua simplicidade, nos limites do seu conhecimento, mas sempre voltados à praticidade da vida, e reflete sobre os atos de Deus. Via de regra, as festas, as celebrações são resultado dessa convicção, dessa verdade, dessa realidade. Olha, Deus enviou seu Filho ao mundo e, mesmo que em Jerusalém ele não tenha recebido acolhida, mesmo que entre os judeus, em parte, ele não tenha recebido acolhida, para lá concorreram pessoas de todas as nações, de todos os povos, que também estavam presentes em
Jerusalém. Então tem-se nessa data aí, no calendário religioso, a chamada Epifania, a revelação de Jesus como dom gracioso de Deus para a salvação de toda a humanidade. Alguns enfatizam o aspecto da divindade de Cristo Jesus, simbolizada ali em alguns dos presentes que foram oferecidos. Outros limitam o número de pessoas lá da caravana. Caravana significa muitos. Há 3 por conta dos presentes, mas os presentes eram simbólicos, era um ato de reverência, é o prestar reverência, prestar culto. Não precisava ter sido uma tonelada de ouro, quilos de incenso, ou litros e mais litros de mirra. A reverência caracteriza pela usos simbólicos de determinados materiais. Há um registro bíblico sobre isso e também a igreja constituiu todo um calendário litúrgico em torno dos eventos bíblicos. O calendário litúrgico ele é paralelo ao calendário comum. O ano litúrgico, o calendário cristão de 2026, na verdade, ele se inicia ainda em 2025. O ano litúrgico inicia antes, porque em 25 de dezembro celebramos, comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Uma parte das igrejas não fazem uso do calendário litúrgico. Alguns pregadores aí, do seu jeitão, não, eu não preciso disso, a liberdade do espírito. Por outro lado, um grande número, não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas reformadas, protestantes, evangélicas e todos os demais grupos, perceberam a necessidade de uma vinculação da pregação a Cristo Jesus, à palavra de Deus, porque alguns deixados a suas próprias convicções têm pregado sobre praticamente tudo, mas bem pouco ou quase nada acerca de Cristo Jesus. Alguns cristãos, a título de uma suposta superioridade espiritual, fugiram do Natal. O Natal é uma festa pagã. O período que se constitui o Natal, em que se celebra o nascimento de Cristo Jesus, eram celebradas as festas daquela época, daquele período, em diversas partes do mundo. Na Europa, havia algumas celebrações bastante específicas. E de fato, um líder religioso, um papa, falou: é melhor celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, sol de justiça, para não deixarmos o povo à mercê dessas festividades e comemorações aí pagãs. A título de uma suposta pureza litúrgica ou espiritual, alguns abandonaram, fugiram da luta, fugiram da batalha, deixaram um período aí para o paganismo. Hoje o paganismo se manifesta muito através da intensa comercialização dessas épocas, né? O estímulo ao consumo, um consumo desenfreado, um consumo desesperado. A prática de presentear é levada a um extremo, né? Como se fosse uma obrigação, oferecer presentes. Mas entendemos que é uma oportunidade para as pessoas se reunirem e celebrarem o presente de Deus para a humanidade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o uso de datas litúrgicas, na verdade, exigem do pregador que ele se desdobre, que ele faça uso do tempo ou da sua pregação, da sua retórica, para desenvolver ali a sua pregação sem perder de vistas a necessidade de que a igreja tem um compromisso com Cristo Jesus. A igreja pode se reunir para muitas coisas. Você pode reunir a igreja. Agora, o que a igreja não pode deixar de ser é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nos reunimos porque fomos salvos, resgatados, chamados, convocados por Cristo Jesus. Então, muitos têm adotado
E tem crescido o interesse das pessoas nesses calendários, nessas datações litúrgicas, e há todo um material produzido aí ao longo dos tempos, ao longo aí dos séculos, que continuam em vigor até os dias de hoje. Os devocionais diários, as leituras diárias, são resultado disso. Isso é frequente na história da igreja. Isso é frequente na história da igreja. A relevância disso é que tira um pouco desse evangelho de luta, de batalha, de embate. Ah, somos contra, somos contra. Somos a favor da vida vivida pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Há posições que distinguem os protestantes dos católicos, os luteranos dos calvinistas, os evangélicos dos pentecostais, os pentecostais dos carismáticos. Tá, mas isso é algo inerente à condição humana. Debate sobre convicções doutrinárias, liberdade de culto, de expressão, são muito interessantes para momentos específicos para isso, para discutir, para conversar, para bater um bom papo e para propor uma coisa ou outra. De um modo geral, Cristo Jesus é a prioridade, ele é a luz que iluminou as trevas nas quais nós estávamos. Quando se fala de trevas, fala da consequência do pecado na vida de toda a humanidade. E o profeta fala daquele que se manifestaria visivelmente, fisicamente, humanamente. Ele diz: mas não haverá mais tristeza para aqueles que estavam em angústia. Todo um contexto aqui da história de Israel, da formação do povo de Israel, da, da longa e demorada marcha do Egito até a Terra Prometida, se bem que não tenha demorado, é que o povo se acovardou, o povo temeu, o povo ficou com medo, ouviu a história sobre a beleza da terra, a prosperidade, a fartura. Ah, tem alguns gigantes aqui, ali e acolá. E alguns temeram, ficaram com medo mesmo. Não, vamos voltar, vamos fugir, vamos fugir. E como punição, Deus impediu que eles ingressassem e fez com que aquele povo peregrinasse por 40 anos numa vida seminômade. E durante 40 anos, Moisés, debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, pastoreou esse povo, ensinou esse povo, preparou esse povo, até que a geração mais velha, que se acovardou, morresse, e a geração mais jovem, tendo ficado Josué, Caleb e alguns outros, já todos anciãos, mas a maior parte havia morrido, e a geração mais jovem amadureceu, e essa geração, sob o comando de Josué, ingressou na terra e se estabeleceu na terra conforme a promessa de Deus. Então, Isaías fala de todo um contexto da formação do povo, da formação da nação, da maneira como que Deus foi purificando o pensamento, conduzindo as ações e os corações do povo para a verdade que ele havia revelado. Um processo longo, um processo difícil, um processo cujos resultados só foram possíveis graças à intervenção do Todo-Poderoso Deus. Mas o texto fala dessa intensa alegria, dessa grande libertação. E é isso que me interessa, porque a palavra de Deus é permanente. Não é só um feito do passado. Deus não muda, o seu poder não diminui, as suas intenções hoje não são diferentes daquelas estabelecidas no passado. É o mesmo Deus agindo através da humanidade para conduzir a todos nós no caminho do arrependimento, no caminho da vida, no caminho da fé, na salvação, na esperança, na graça que é conquistada pela fé em Cristo Jesus, gratuitamente disponibilizada por Deus para todos
Os que creem. Ah, mas os que não creem. Bom, se os que creem já dão trabalho, os que não creem, nós deixamos aí para a soberania, a sabedoria do Todo-Poderoso Deus. Cuidamos daqueles que creem, cuidamos daqueles que querem ser cuidados. Porque também não precisamos passar a nossa vida aí, como diziam os antigos, né, dando murro em ponta de faca. Se a pessoa não quer, não quer. Se a pessoa não gosta, não gosta. Se a pessoa fala, para mim, já deu, tchau, até logo, boa sorte, Deus te abençoe, fique em paz, viva a sua vida, que eu vou seguir a minha. Mas para aqueles que querem seguir nessa vida, nessa caminhada, aos pés de Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela é plena de promessas, promessas essas que nós devemos nos empenhar para tomarmos posses pela fé. Não vendemos rituais nem cerimônias, pela fé. Toda a espiritualidade disponibilizada por Deus. E você vê nas Sagradas Escrituras a apropriação, o desenvolvimento ou o crescimento, ou, usando a palavra que você quiser, ela ocorre pela fé, pela certeza, pela convicção, pela disposição de submeter-se a esse Deus. E a Bíblia declara: não haverá mais tristeza para aqueles que estavam angustiados, para aqueles que estavam na angústia. Angústia é uma intensa aflição, é um quadro mental, é um quadro psicológico, é um quadro emocional, é um quadro espiritual, de expectativa, de sofrer por desejar. E você que deseja Deus, essa angústia, essa tristeza já passou. Alegre-se, celebre, seja grato, agradeça a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nele, Cristo Jesus, o dom de Deus, Cristo Jesus, o presente de Deus, Cristo Jesus, a salvação de Deus, Cristo Jesus, a justiça de Deus, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, Cristo Jesus, o amor de Deus, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai. Na alegria, na recepção pela fé, você recebe a libertação de todos os males causados e provocados pelo pecado. Não haverá mais tristeza. O jugo, a canga, o fardo, a opressão desapareceram. Você é livre. A liberdade foi conquistada por Cristo Jesus. Você não precisa mais viver como escravo. Você não é mais um prisioneiro. Você não é refém. Você é chamado à liberdade. E esse chamado, essa vocação, essa convocação, exige que você tome postura, exige que você tome uma posição. Viverei de acordo com a graça de Deus, de modo a que o Espírito de Deus ilumine todo